precisam ser transformadas pelo poder de Deus. Eu digo, jovem, o dia que você abrir o seu coração para você ser transformado, você nunca mais será o mesmo. Porque o Senhor vai te levar em lugares que você não imagina. Olha, lá em Jeremias 33:3 diz assim, olha, clama a mim e responder-te-ei. Veja que é uma condição. Jesus fala assim, olha, clama a mim e eu vou te responder. Mas se você não clamar, ele não vai te responder. Imagine como estava o coração daquele paralítico, precisando da cura, precisando da libertação. E ele estava ali clamando ao Senhor. Veja, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Veja só o que Deus fez na vida desse paralítico. Veja o que Deus fez na vida desse homem. Imagine só, Jesus chega para ele e fala assim, perdoados estão os teus pecados. Nesse momento Jesus, ele escuta algumas vozes. Pinte um quadro imaginário, imagine isso aqui agora. Alguém chegando até Jesus, ele não fala nada para Jesus, ele não falou nada. O que aconteceu foi que Jesus olhou para ele e falou assim, olha, perdoados estão os teus pecados. Naquele momento, os fariseus ficaram cochichando assim, razoando entre si, a Bíblia fala. E aí Jesus olhou e falou assim, mas espera aí, qual que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados e levanta-te e anda. Aí Jesus falou assim, olha, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus fez duas coisas aqui. Ele não esperou que o paralítico chegasse até ele e falasse assim, olha, me cura. Jesus já sabia que ele precisava de ser curado. Mas não fisicamente somente. Aquele homem tinha amarguras espirituais, amarguras da alma. A cura de Jesus naquele homem não foi somente física, mas foi espiritual. Foi uma cura da alma. Porque perdoar pecados, existe a ciência fala que muitas causas de doenças físicas, elas se dão por falta de perdão. Elas se dão por falta de um coração amargurado. Chama-se de doenças psicossomáticas. Aquele homem, quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus não estava olhando somente o físico dele, mas Jesus estava olhando dentro da alma dele. E Jesus falou assim, olha, qual que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia do que ele colheria depois. Porque somente Deus naquela época poderia perdoar pecados. Mas Jesus sabia naquele momento que os fariseus iriam cochichar, arrazoar entre si. A cura daquele homem não foi uma curazinha simplesmente. Cura física. Cura física é uma coisa. Às vezes é até fácil. Mas a cura da alma é difícil. Foi feita uma pesquisa ultimamente na Europa que a próxima doença do próximo século, desse século agora que está vindo, a doença que vai mais matar as pessoas, não é o câncer, não é a AIDS, não é nada. Chama-se assim, ó, depressão. E eu não sei porque na Europa a gente vê tantas pessoas deprimidas. Tantas pessoas. Pessoas que precisam de cura lá dentro. Pessoas que precisam de cura no seu interior. Muitas vezes palavras faladas. Jesus, ele sabia que aquele homem ele precisava de uma cura por dentro, antes da sua cura física. Porque Jesus depois curou ele fisicamente. Mas primeiro ele olhou para a alma daquele ser humano e falou assim, olha, perdoados estão os teus pecados. E depois ele falou assim, ó, levanta-te e anda. Vamos transferir isso para nós hoje aqui. Quantas pessoas precisam de ser curadas aqui dentro? Jovens que parece que ficam assim, ó, patinando, não saem do lugar. Por quê? Porque não é questão de você não ter estudo, de você não ter trabalho, não. É uma questão almática. É uma questão do coração. Pessoas que ficam deprimidas. Jovens que ficam deprimidos. E não conseguem ir para frente em nada. Seja espiritualmente, seja materialmente, seja intelectualmente. Porque precisam de uma cura, uma coisa, a cura da alma. E eu vou te falar, isso não é do dia para a noite, isso é um processo. Isso é um processo que acontece. Aquele homem, aquele dia, com certeza, ele foi para casa com muitas coisas ainda para ser tratadas na vida dele. Mas quem sabe essa noite pode ser o início disso.
Quem sabe, jovem, essa noite pode ser o início para você. Esse grupo é um grupo que está dentro da igreja. Chama-se o grupo medicinal. Pessoas que precisam... Veja só que legal. Existem pessoas que levam, mas existem pessoas que precisam ser trazidas para a igreja. Por isso, então, não se preocupe. Quando você ligar para um e ligar para outro, vamos na igreja, vamos lá comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o cara fala assim, não, hoje não, e dá uma desculpa, e amanhã dá outra desculpa. Continue insistindo. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim, ó, e vendo-lhes a fé. Jesus olhou a fé daqueles 4 homens. Jesus olhou a fé daqueles 4 homens. Veja o que diz lá no versículo 6. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, aí sim, disse ao paralítico. Mas espera aí. Jesus está olhando a minha fé? Querido, não se preocupe se você está orando por alguém da sua família que ainda não se converteu. Não se preocupe que se você está orando ainda já faz 1 ano, 2, 3, e a pessoa não se converte. Talvez um irmão, um pai, uma tia, uma mãe. Jesus, ele está olhando a sua fé, meu irmão. Jesus, ele está olhando a sua fé. Jesus, ele só curou aquele paralítico porque ele viu a fé daqueles 4, sabia? Ele falou assim, ó, e vendo a fé deles, disse ao paralítico, levanta-te e anda. Deus, ele está, fala para o teu irmão assim, ó, Deus está olhando a sua fé. Esse é o grupo medicinal. Mas existe o 4º grupo. No versículo 6, diz assim, estavam sentados alguns mestres da lei, racionando em seu íntimo. Esse é o grupo dos intelectuais. E como nós encontramos este grupo dentro da igreja, não é verdade? Pessoas assim, que parecem que já sabem tudo, pessoas que não precisam de uma palavra de ânimo, não precisam de uma palavra... Veja a situação que aqueles escribas e fariseus estavam ali naquele momento. Eles estavam criticando Jesus. Queridos, não entre nesse grupo. Não seja uma pessoa que só vem para a igreja para criticar, para olhar a roupa do irmão, para olhar o cabelo do irmão. Não seja desse grupo. Passe para outro grupo, muda de time, né? Se você é corintiano, seja Atlético Paranaense, poxa, né? Nem sei que lugar que ele está, nem faz tempo que eu não acompanho. Mas tudo bem, é melhor você entrar no time de Jesus, amém? Mas infelizmente nós convivemos com essas pessoas dentro da igreja. Aqui não tem isso, aqui não. Mas estou falando na igreja em geral. E olha, a desgraça da igreja muitas vezes acontece por pessoas assim, por pessoas desse grupo. Pessoas que se acham melhores do que as outras, porque é isso que os escribas e fariseus achavam na época. É isso que eles achavam, que eram melhores. Se você lê lá a experiência de Nicodemos com Jesus, você vê que Nicodemos foi visitar Jesus de noite. Naquela época era uma vergonha para uma pessoa mais velha, ainda mais fariseu, falar com uma pessoa, pedir conselhos, igual o Nicodemos fez para uma pessoa mais nova. Ele vai falar que à noitinha ele saiu e foi até Jesus. Enfim, nós convivemos com pessoas assim, dentro da igreja. Fale para o teu irmão assim, você não é um desse, não é? Mas existe também o 5º e último grupo, dentro dessa igreja aqui, da palavra. Lá no livro no último versículo, versículo 12, diz assim, e ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Esse último grupo é aquelas pessoas que se alegram. Eu coloquei aqui, eles têm uma perspectiva emocional. Já viu aquela pessoa que se alegra? Aquela pessoa assim que, vamos fazer isso, irmão? Vamos, é o primeiro da fila. Aquele que quando o louvor está aqui, a igreja está meio assim, tal, ele começa lá no meio, e vamos dar glória a Deus, e vamos dar aleluia, e coloca a igreja para cima. No Acampa Jovem, ele é o primeiro a escrever o nome dele lá. Ah, vamos lá no aniversário, fazer um aniversário por irmão, uma surpresa. Vamos, ele é o que organiza, é o primeiro ali, ó, é a torcida organizada ali da igreja. Vamos colocar assim.